Já são 3 meses que estou jogando Sword of Cavalaria. E sinceramente, que jogo top! Sword of Cavalaria superou muito minhas expectativas. Afinal de contas, como um bom jogador de RPG que sou, o RPG de turno tático é um dos estilos de games que mais me dediquei a jogar, principalmente o Final Fantasy Tactics, que é o único game da saga Final Fantasy que realmente gosto. Mas a pergunta que não quer calar é: Sword of Cavalaria é tudo isso mesmo? Será que vale a pena jogar? Bom, de cara já te digo, vale a pena demais a dedicar um tempo a estar jogando Sword of Cavalaria. Entretanto, é necessário que você entenda o game de forma geral, para que assim você saiba se Sword of Cavalaria se encaixa no seu perfil e se é isso mesmo que você espera do game. Preparado? Então fique comigo até o final desse vídeo e dê aquele like para fortalecer o canal. Bora pro vídeo! Salve, salve pessoal, Bipolar na área. Sword of Cavalaria é RPG de turno tático muito similar a vários jogos nesse estilo. Quando eu falo similar, não tem como não mencionar o Final Fantasy Tactics. Em muitos pontos, Sword of Cavalaria se assemelha muito a esse game. Entretanto, Sword of Cavalaria tem um sistema único e inovador que o torna um jogo muito bem elaborado e muito bem pensado. Então, para que vocês entendam mais sobre o universo de Sword of Cavalaria, eu vou separar o vídeo em alguns assuntos, beleza? Então, vamos ao primeiro assunto. Primeiramente, na minha opinião, esse jogo está muito bem construído. As gameplays iniciais foram muito convidativas e, apesar da linguagem ser chinês tradicional, o jogo é bastante intuitivo, porque facilitou muitas coisas para mim. É óbvio que com o passar dos dias eu precisava de algo mais específico, tive que me virar para aprender algumas coisas. E claro, o avanço e a melhoria é algo que você precisa ficar ligado para não montar errado. Um exemplo disso são os talentos dos personagens. Claro que é algo que dá para contornar, mas aí já é assunto para outro vídeo. Farm diário é muito bom, principalmente para quem quer manter a conta forte, mas não quer ficar dedicando grande quantidade de tempo ali ao jogo. Inclusive, é um dos métodos que adotei, dedicando ali 20 minutos ao Sword of Cavalaria. Dessa forma, eu conseguia consumir toda a minha estamina e mantinha a minha conta muito forte. Então, se você quer jogar o jogo, mas não quer dedicar grande parte aí dos seus dias para isso, Sword of Cavalaria certamente é jogo para você. Hoje em dia temos muitos jogos rodando em multiplataforma e com Sword of Cavalaria não é diferente. A questão é que muitos desses jogos que rodei no PC, eles pesavam demais a máquina. E quando eu falo esses jogos, eu estou falando de jogos propriamente desenvolvidos para smartphones, mas que seus desenvolvedores também os disponibilizaram para o PC. E de todos esses jogos que já joguei, apenas 3 se destacaram muito bem. São eles o MIFO, o Ni no Kuni e agora o Sword of Cavalaria. Eu mesmo tenho um PC aqui bem meia boca que utilizo no meu dia a dia. O processador dele ainda é de 2ª geração. Eu tenho apenas 4 GB de memória nele. Ainda utilizo o HD e ele tem uma placa de vídeo bem simples, de 1 GB, 64 bits e GDDR3. Pelo amor de Deus, placa de GDDR3 é complicado. E enfim, tá rodando um game aqui liso, tá? E mais uma coisa, o MIFO ele tinha essa questão de resolução escalável através do tamanho da janela. O Sword of Cavalaria ele também tem isso. Então, se o jogo estiver pesado demais no teu PC, basta ele diminuir um pouco a janela que ele vai ficar bem mais leve. Já no smartphone, ele também roda tranquilo. Eu mesmo fiz uma instalação dele aqui num G6 Play bem cansado que tenho, e esse aparelho ele já tem uns 6 anos desde seu lançamento e rodou muito bem. Então a questão de jogar o Sword of Cavalaria, isso aí vai ser bem tranquilo. Então pessoal, Sword of Cavalaria tem 3 modos de jogo. São eles o modo Farm, o Elysium, que eu caridosamente apelidei de modo Progresso, e o Spear of Destinies, que também apelidei de modo História. Bom,
Vamos começar falando do primeiro, que é o Farm, e nessa área você vai abrir um leque de possibilidades. Aqui você vai poder farmar diversas coisas e, claro, cada uma dessas abas são focadas em determinado recurso, podendo ser equipamentos, acessórios, experiência, pontos de habilidade, pontos de maestria, encantamentos, enfim, qualquer recurso que você desejar farmar. E isso vai partir das suas prioridades. Obviamente, é uma área que possui bastante informação a ser explorada, então fiquem ligados no canal que futuramente trarei vídeo com todos os detalhes daqui. Além de consumir seus pontos de estamina na área de farm, você também vai consumi-los no modo Elysium, que é o nosso modo progresso. Essa área no qual precisamos passar estágio por estágio, sempre enfrentando nossos desafios. E na medida que você vai avançando, as coisas tendem a não ficar muito fácil. Então, cedo ou tarde, você vai encontrar travado em algum estágio e é aí que você vai precisar recorrer ao modo farm para estar consumindo toda a sua estamina. E para mim, esse é o modo principal do Sword of Cavalaria, tá? Que é o Spiral of Destinies. Eu realmente acredito que vamos ter muitas pessoas que vão jogar só esse modo. Isso porque Spiral of the Destinies é como se fosse um jogo dentro do jogo. Falando isso de grosso modo, tá? E agora eu vou explicar o porquê. Primeiro que esse modo tem uma influência bem pequena nos modos de Farm e Elysium. Esse modo ele basicamente é um modo autônomo e ele tem o mesmo estilo de jogo, mas seu sistema de farm é completamente diferente. Para começo de conversa, lá você não vai compartilhar dos mesmos personagens que você tem ali nos modos de Farm e Elysium. E para exemplificar melhor, vamos supor que você já esteja jogando Sword of Cavalaria já há 2 semanas, daí de repente você decide que vai jogar pela primeira vez. A primeira coisa que você vai perceber é que seus personagens são outros e todos se encontram no level 1. E na medida que for jogando, você também vai perceber que seu sistema de up e recursos é completamente diferente. E sinceramente eu acho esse modo divertido demais. Só não vai dar para falar tudo sobre seu sistema de jogo, até porque é muita coisa para falar sobre, mas comenta aqui embaixo, porque se a galera demonstrar algum interesse, eu vou estar trazendo vídeos sobre esse modo, beleza? Sword of Cavalaria é um jogo que você vai adquirindo seus personagens por meio do sistema gacha. Você basicamente farma uma moeda específica e com ela você pode optar por adquirir mais personagens. A partir daí pode vir uma das 4 raridades diferentes, sendo elas diamante, ouro, prata e bronze. Além das raridades, você também tem classes diferentes, sendo elas tanques, guerreiros, assassinos, destruidores. Essa classe ela tem uma variante entre magos, guerreiros e misturado. E por fim, os guardiões, que também variam entre arqueiros, guerreiros, magos e suportes. Todas elas têm vantagens umas sobre as outras, e a classe de destruidores não tem vantagens sobre os guardiões, mas é um grupo de classe que bate muito forte, tá? Tem que ficar ligado com essa classe aí. Como todo jogo de RPG, à medida que você for avançando no jogo, você vai precisar upar os personagens, distribuir talentos, distribuir runas, melhorar equipamentos, e para tudo isso existe uma vasta quantidade de coisas que você vai precisar adquirir e farmar dentro do jogo. Inclusive, já lasca o dedo no like e ative o sino, porque eu vou fazer vários guias de cada um desses assuntos, beleza? O sistema de combate tá top demais. Além da dificuldade que você começa a encontrar à medida em que avança os estágios, tem algumas lutas épicas que você realmente precisa pensar e agir com muita cautela. Durante as lutas, você precisa se utilizar de habilidades também, que são habilidades que afetam todo o grupo. Só para que vocês entendam, uma dessas habilidades, você aumenta a quantidade de espaço no qual pode se locomover e ainda te dá a possibilidade de andar mais 2 espaços após realizar um ataque. Para quem não sabe, quando você realiza um ataque no Sword of Cavalaria, você basicamente passa a sua vez. Então, com essa habilidade, você ainda pode se movimentar depois do ataque. Muito bom. E o mais importante de todos, as características individuais dos personagens.
elas dão ao jogo um nível de probabilidade gigantesca, no sentido de montar a melhor composição possível para um determinado combate ou composição que te dê boa sinergia na maioria das lutas. O Taik, por exemplo, além de poder determinar habilidades voltadas para defesa, você pode investir algo voltado ao dano, por exemplo. E isso vai do gosto do jogador, que vai montando ali sua build de acordo com suas estratégias. Agora um assunto que o pessoal curte muito, o PVP. Ele é liberado ali, se eu não me engano, quando você atinge um determinado level na tua conta. Eu só não me lembro quanto, mas lembro que foi algo bem rápido de liberar. E o PVP consiste em desafiar outros jogadores com a composição já estabelecida pelo adversário ali de forma antecipada. Ou seja, você vai precisar montar seu time de defesa em um campo de batalha para quando for desafiado por outros jogadores. À medida que for fazendo os combates, você vai ganhando pontos de ranking e uma espécie de moeda que é útil apenas dentro do próprio sistema de PVP. Com ela você melhora a sua defesa, colocando ou melhorando seus recursos como torres, armadilhas e etc. E todos os meses o rank reinicia e você precisará alcançar novamente os lugares mais altos para ganhar as melhores recompensas. E é basicamente isso, pessoal. Bom, pessoal, deu para passar aí por cada setor do jogo. Óbvio que não falei sobre tudo, até porque o vídeo ficaria gigantesco. E claro, haverá guias específicos sobre várias coisas do Sword of Cavalaria. Enfim, basta ficar ligado aí no canal. Se você está vendo esse vídeo no seu lançamento, basta aguardar os próximos vídeos. E se você tiver chegado um tempo depois, certamente já vai ter conteúdo postado no canal. Basta procurar nos meus vídeos ou nas playlists. Perfeito? E por fim, conto com seu like e sua inscrição e fique ligado no canal para não perder nada. Até o próximo vídeo. Valeu!